Olá para você que acompanha o Esquema de Jogo. Hoje é sexta-feira, 4 de novembro de 2022 e o tema do programa de hoje é xadrez. Vou apresentar o pessoal aqui da nosso debate. Temos o professor Natanael Santos, que está em Pouso Alegre, ele que vai falar para a gente sobre o xadrez, e também o André, que está diretamente de Valinhos. Olá, André, tudo bom? Fala, Edu, tudo bem? Prazer estar participando aqui do programa. Olá, professor Natanael aí. Espero que façamos um programa bem legal hoje. Diferente, né? Isso, diferente. André, pode fazer a primeira pergunta para a gente começar esse bate-papo e antes agradecer ao professor Natanael aí por ter cedido esse espaço e falar com o esquema de jogo. Vai com você, André. Então, só para situar o pessoal aí, nós vamos falar um pouco sobre o Clube Pouso Alegrense de Xadrez, né? Que está sendo inaugurado lá em Pouso Alegre, Minas Gerais. E a gente vai falar com o professor, né? Que está participando desse projeto aí de ensinar as crianças sobre o xadrez e tudo mais. Professor, eu queria que você falasse como que foi esse processo para a criação do clube, qual que é a demanda que vocês têm. Conta um pouco para a gente, assim, só para a gente começar o bate-papo, como que surgiu essa ideia aí em Pouso Alegre? Olá a todos. Queria agradecer muito ao Eduardo e ao André pelo convite, tá? Estou muito lisonjeado de ter esse espaço para a gente poder conversar sobre esse esporte, sobre essa arte, sobre essa ciência que é o xadrez, né? Que hoje está muito bem falado, muito bem quisto a nível até mundial, né? André, o Clube de Xadrez de Pouso Alegre, ele nasceu de uma necessidade nossa aqui na região, Pouso Alegre, principalmente na nossa cidade aqui, de estar tendo um espaço para juntar o pessoal que ama o xadrez aqui na cidade, que pratica, né? Eu sou professor de xadrez, né? Eu estou até fazendo uma pós-graduação de xadrez, né? Uma EAD numa universidade do Mato Grosso, e é bem bacana. E o objetivo da pós é ensinar o xadrez, né? E como que aconteceu isso antes de eu para poder chegar no clube, né? Eu comecei a ministrar aula, eu sou também pós-graduado em futsal, então sempre trabalhei com futsal há 17 anos, e recebi o convite da escola para estar trabalhando também com o xadrez. E falei, sim, vamos embora, eu sei, né, o básico do xadrez e tal, só que nem eu imaginava o tamanho que é o universo do xadrez, né? O universo do xadrez é uma coisa assim fantástica, assim. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do universo do xadrez em questão de números, o número de partidas possíveis que existem para poder fazer no tabuleiro de xadrez é 10 elevado à centésima vigésima terceira potência. É um número que a gente não tem nem ideia o tamanho que seja, né? Mas para ter uma referência, sabe, os números de grão de areia que pode ter no nosso planeta, ele é maior que o número de grão de areia que tem no planeta. E para ter uma referência maior ainda, sabe o universo que a gente conhece hoje? Ele é maior que o número de átomos do universo conhecido. Então, é um número assim que a gente não tem nem ideia de tamanho que seja, né? Então, apesar do xadrez, são só 6 peças, cada peça tem o seu movimento, ele é uma coisa enorme. Esse dia eu estava vendo uma matéria do Nakamura, né, que é o grande mestre norte-americano, ele falou, você pode estudar a vida inteira, você nunca vai saber o tamanho que é o esporte xadrez. Então, eu assumi essa responsabilidade de ensinar os movimentos das peças, só que aí os alunos foram melhorando, e eu fui estudando para poder ensinar, e cada vez mais eu estou correndo atrás para poder estar ensinando eles o xadrez. Em 2018 e 2019, a gente conseguiu chegar nos Jogos Escolares de Minas Gerais, com a delegação de Pouso Alegre, isso foi fantástico, né? E entrou a pandemia. Entrou a pandemia, eu parei com meus projetos de futsal e praticamente online ficou os projetos de xadrez. E eu tive mais a necessidade de estudar, de correr atrás, de aprender mais, fiz muito curso ali em São Paulo, conheci essa pós-graduação e vi que a necessidade assim de tem muita coisa para ensinar, principalmente para as crianças e adolescentes. Então eu comecei, além de dar aula nas escolas que eu ministro, que é uma escola particular e uma da prefeitura, eu comecei a ministrar essas aulas online, gratuitamente. Falei, ó, gente, eu estou com um curso online e tal, e o objetivo de eu estar ensinando é sempre eu estar melhorando, porque eu via que eu tinha necessidade de ter muito conteúdo. E a única forma de você gravar esse conteúdo é ensinando, né? Só estudar não vai adiantar. E eu comecei a ministrar aulas online para crianças de 6 até 13, 14 anos. Montei alguns grupos, tal, e continuei com essas aulas online. Hoje eu tenho 2 alunos particulares que continuam desse projeto do início da pandemia.
O restante eu não tive horário para atender, porque aí voltou às aulas normalmente, eu agora não tenho mais horários para estar atendendo. E aí eu comecei a conversar com alguns professores aqui de Pouso Alegre, todos com dificuldades assim de não ter um espaço para organizar um torneio, não ter um espaço para poder passar para os alunos. Uma necessidade minha, porque eu vi a região, o pessoal fazendo torneios, participando de torneio, e Pouso Alegre não tem esse espaço, não tem esses torneios. Eu falei, gente, para eu melhorar a minha equipe de xadrez, a gente precisa melhorar Pouso Alegre no xadrez. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou ter que correr atrás de algum espaço, alguma coisa aqui, para passar o xadrez para todo mundo, não ficar só no meu colégio ou só na outra escola que eu dava aula. E aí que veio a ideia de criar um espaço. Cheguei no Surpreendente Esporte, quero agradecer muito o Rony, que abriu o espaço, o prefeito, o Coronel Dimas, que eu cheguei nele tipo 8h30 da manhã, tô precisando de uma sala para poder abrir um clube de xadrez, que a ideia é juntar o pessoal, tal. Tem muita gente que joga em Pouso Alegre. Ele falou, ó, peraí, desceu umas escadas, assim, tinha um corredor enorme lá, cabe mais ou menos 30 mesas. Ele falou, ó, esse espaço tá bom? Ele falou, não, o espaço tá magnífico, excelente. Ele falou, ó, pode usar, que dia você quer inaugurar? Aí a gente marcou para inaugurar na semana do aniversário da cidade, ele já tinha alguns tabuleiros, a gente conseguiu outros espaços, a gente precisa melhorar muito o espaço lá ainda, a gente tem hoje 8 meses e 8 tabuleiros, a gente precisa chegar em pelo menos 20 e poucos para poder atender mais, mas foi muito legal. A inauguração, que eu estava esperando 30 pessoas tal, tinha 75 pessoas lá no dia da inauguração. E depois foi aparecendo mais gente. O pessoal, na pandemia, tem aquele gambito da rainha, que o xadrez ficou muito popular. O pessoal não podia sair de casa. O que tinha para fazer? Era o xadrez. O download de xadrez online aumentou quase 180% durante a pandemia. Então, muita gente começou a jogar xadrez. Então, hoje, lá no clube de xadrez, nós temos pelo menos 5 ou 6 atletas que nunca tinham jogado presencial, até montar o clube. Eles só tinham jogado online. Então, essa é a importância da gente trocar e melhorar o xadrez de Pouso Alegre, né? Então, o objetivo é esse. E agora a gente precisa melhorar o espaço, eu preciso de estrutura para poder trazer as crianças, levar as crianças para torneio, que geralmente os torneios são na região, aí precisa de transporte, alimentação. E aí a gente está até montando uma associação agora, né? A gente chama AMX, que é a Associação Mineira de Xadrez, né? Que o objetivo é a gente divulgar o xadrez aqui em Pouso Alegre e região. É bastante coisa, né? Isso só do clube. O professor, para a gente tentar entender assim, o que representa um clube para você disse que ali é crianças, adolescentes, para eles no desenvolvimento, na parte educacional, na sua avaliação? Pergunta excelente, viu, Eduardo? Bom, o que é o xadrez? O xadrez, além de tudo, é um esporte e traz todas as vantagens que tem do esporte. Então, você vai aprender a ganhar, vai aprender, ainda mais na sociedade de hoje em dia, com o momento que a gente está passando até político, você aprender a ganhar e aprender a respeitar o adversário é muito importante para a vida. Então, o esporte é uma das poucas coisas que eu vejo que ensina muito isso, né? Que aí você vai passar por dificuldades na vida e, graças ao esporte, você vai saber, não, eu perdi, mas eu sei que eu tenho condições de lá na frente recuperar, superação. Então, o esporte é muito bom, conhecer pessoas, conhecer lugares. Graças ao esporte, eu devo conhecer mais de 200 municípios em Minas Gerais, de viajar em jogos escolares e tal. Então, isso é muito importante, é muito legal. E o bônus do xadrez é que ele ajuda em alguns tipos de inteligências, né? Já foi comprovado que o xadrez não ajuda inteligência geral, fala assim, vai aumentar a sua inteligência. Não, ele trabalha alguns tipos de inteligência, porque as inteligências são divididas, né? Tem a matemática, espacial, vários tipos de inteligência. E como que funciona o xadrez? Ele usa a mesma coisa que você resolução de problemas. Então, ele vai pegar uma posição no tabuleiro, ele vai analisar aquela posição. Então, você vai ver o problema, que problema é esse? O que eu tenho para resolver aqui? Tá? Só que diferente de alguns problemas assim, ele tem muitas opções, né? Por exemplo, cada lance geralmente tem em média 40 opções. É lógico que conforme você vai estudando, você vai diminuindo aquelas opções para as mais óbvias. Então você analisa ali 4, 5 opções, você vai ter que fazer toda a imaginação do que está acontecendo em cada escolha que você faz. Isso na vida a gente faz direto, né? Ó, se eu escolher isso, a consequência é isso. Se eu escolher aquilo, a consequência é aquilo. E vai imaginando o resultado de cada escolha. E, no final, você escolhe a melhor opção e realiza o lance.
né? Então, esse processo, ele traz muitas vantagens. Primeira vantagem é a matemática. Então, você vai ter que calcular cada lance o que vai acontecer, né? Inclusive, as peças elas têm uns valores relativos, qual peça que é mais poderosa. O peão, por exemplo, é uma peça mais fraca, mas não deixa de ser importante. A dama, ela já anda muito mais, né? Porque ela tem mais movimentos. Então, tem esses valores também. Você tem a matemática espacial, que você tem que analisar, olhar o tabuleiro diagonal, coluna, fileira. Então, tem todos esses lances também. E aí você entra em outras coisas assim que é surpreendente, que é você ter a paciência. Então, o xadrez é um jogo de paciência, você tem que esperar o outro pensar, você tem que ter a paciência de calcular cada movimento, concentração nem se fala, né? Aí você tem que ter perseverança se você ganhar ou perder. Ele trabalha a inteligência verbal, isso é muito interessante. Então, um aluno que faz o xadrez, por isso que no meu colégio eles incluíram, é obrigatório, todos os alunos do quarto ao terceiro ano do ensino médio, eles fazem o xadrez comigo. Por quê? Porque ajuda nesses fatores, tanto matemático, tomada de decisão, e na inteligência verbal, que é na redação. Então, foi comprovado que o aluno que faz xadrez, ele melhora a sua nota na redação. Então, ele escolhe melhor as palavras, ele escolhe melhor o título da redação, ele consegue organizar melhor o seu raciocínio na hora de transcrever para o papel. Isso é muito importante mesmo. Ele ajuda na parte verbal, na hora de conversas. Então, quando você está conversando, por exemplo, a gente está numa conversa, um debate, apesar que só eu estou falando, né? Então, eu tenho que elaborar, o que eu estou pensando, o que eu estou respondendo, absorver a informação. Então, quando o aluno, hoje em dia, né, que eles estão muito na TV, eles estão muito no videogame, no celular, eles não têm mais essa vivência que a gente tinha menor, sentar na mesa com os pais, trocar ideia, conversar. Então, o xadrez, ele proporciona até esse raciocínio verbal na hora de participar de uma conversa, de absorver e dar a resposta de uma forma mais correta, né, não pegar as informações quebradas, né? O xadrez ajuda em outras coisas também, por exemplo, memória, né? Porque tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Então, essa memória de curto prazo é aquela que a gente vai descartando. O xadrez, ele melhora a absorção dessa memória de curto prazo para de longo prazo. Então, eles conseguem melhorar os padrões, né? Que a gente guarda muito padrões, por exemplo, a gente não guarda um número só. Se não me engano, é de 5 a 9 opções, né? Então, fica ali em média de 7 coisas que a gente consegue guardar. Só que a gente consegue guardar os padrões. Então, o número de telefone, 3, 4, 2, 1. Para a gente é um padrão só. E o xadrez tem os padrões das posições do jogo. Então, ele trabalha muito isso também, a memória. Tem mais coisas, assim, detalhinhos que soma também, né? Mas o mais importante é essa parte da matemática, do esporte em si e do raciocínio verbal que está muito sendo utilizado. Então, essa é a importância do xadrez para a educação, que é a parte que eu mais gosto. Eu estou focando exatamente nisso. O clube de xadrez é bom ter os adultos, a gente faz as coisas porque é um ciclo, né? Começo, meio e fim. Mas o que eu quero trabalhar mesmo é com a molecada, né? A gente está com vários projetinhos aqui para poder aumentar, formar professores, né? Porque a gente nunca dá conta de nada sozinho. Então, estamos nos juntando, já estou ensinando uns colegas meus algumas coisas que ele sabe o básico, para repassando, para poder trazer essa molecada aí para um esporte que é muito bacana. André? Professor, ainda pegando carona nessa linha que você está falando, né, do desenvolvimento aí da inteligência, do raciocínio, né, que o xadrez proporciona, eu queria que você falasse a ligação que o xadrez tem com outros esportes, né? Eu estava lendo outro dia que o próprio Pep Guardiola, né, o técnico do Manchester City, ele trabalha muito com o xadrez, né, para o desenvolvimento até do trabalho dele, nas questões táticas, no futebol e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação, o quanto que o xadrez ajuda, implica, o quanto ele está relacionado com a prática de outros esportes também. Na verdade, eu vou até ampliar, André. O xadrez ele não ajuda só nos demais esportes, né? A gente não consegue separar as coisas, né? Então, nós estamos sempre interligados em todos os fatores, todos os sentidos, e é impossível a gente falar que vai ajudar só nisso e só naquilo. O xadrez ele ajuda num todo em questão de desenvolvimento. Por exemplo, eu vou voltar para o esporte, tá, André? Mas, por exemplo, existe um grupo de empresários que eles estão orientando, né, os seus colegas a aprender xadrez. Por quê? Porque o esporte xadrez ele ajuda na tomada de decisão sob pressão. E os empresários eles têm que tomar sempre decisões
sob pressão, eles estão sob pressão o tempo todo. Então, quando eles estão praticando xadrez, eles estão melhorando essa tomada de decisão. Então, agora voltando para o esporte, é a mesma tomada de decisão que um atleta tem. Então, quando você tem ali, por exemplo, na frente do gol, né? Chegou nosso amigo MAP lá, que não gosta de tocar a bola, só gosta de fazer o gol. Então, ele tem o gol inteiro na sua frente. Porém, ele tem o Messi ou o Neymar ali na cara do gol para poder fazer o gol. Qual é a melhor tomada de decisão? É finalizar no gol ou tocar para o colega? Então, essa tomada de decisão é muito importante. É lógico que no xadrez você tem vários tipos de categoria. A gente tem os esportes longos, que a gente chama de clássico, que é acima de 1 hora. Cada jogador tem 1 hora para pensar, tranquilo, isso a partida inteira. Mas a gente tem os bullet, as blitz, que é 2 minutos, 1 minuto a partida inteira, são segundos para pensar cada lance. Então, essas tomadas de decisão em milésimos de segundo ajudam em todos os esportes. Agora, para os treinadores, eu como treinador, é muito importante você ter essas partes, você ter todo o exército mobilizado para uma estratégia específica. No xadrez a gente aprende essa parte da estratégia. Qual o objetivo? Meu objetivo é enfraquecer o lado direito, né, o lado do rei do adversário. Então, todas as peças vão estar mobilizadas para aquela situação. Então, no esporte, por exemplo, no futebol ou no futsal, que é mais a minha área, você pode entender, peraí, esse lado esquerdo do adversário tem um marcador mais fraco. Então, eu vou colocar o meu jogador mais forte, com suporte, para eu poder invadir por aquele lado, para eu ter uma vantagem, entendeu? E é exatamente o mesmo padrão que a gente utiliza. No vôlei, é sempre a escolha dos detalhes e mobilizar todas as suas peças, todos os recursos que você tem para atingir aquele objetivo. E perceber, principalmente, que é uma coisa que falta até para os técnicos brasileiros, qual o objetivo do adversário. Os técnicos brasileiros demoram muito para tomar a decisão, nem que seja no primeiro tempo, ou eles demoram no treinamento, eles não preparam o time para mudar, de repente, uma peça, 2 peças, para fazer uma função diferente, né? A gente tem o exemplo do Corinthians, do Tite, e até o Corinthians atual, que com a mesma peça, com o Fábio Santos, tal, ele consegue virar um ponto ou consegue virar um terceiro zagueiro, mas ele foi treinado para aquilo, né? Então, se você consegue montar uma estratégia que você entende o que o adversário está fazendo, opa, ele colocou o melhor jogador dele, o Neymar, para cair nas costas do meu zagueiro, que não é tão bom. Pera aí, mas eu treinei o meu lateral esquerdo para ser terceiro zagueiro, é só eu mudar aqui, pronto, resolvi aquele problema. Então, o xadrez ajuda em tudo isso, em você montar estratégia, você estudar, de você até sair treinar de uma forma alternativa, né? A gente usa muito hoje, a gente treina de uma forma alternativa os mesmos recursos, né? Os mesmos técnicas e raciocínios. Tá certo. Essa foi a primeira parte que a gente conversou com o professor Natanael. Na sexta que vem ele vai continuar falando mais sobre o xadrez. Fique aí dentro do esquema de jogo na Webzone. Até a próxima sexta.